Já, a gente vai começar agora, tá? É a nossa penúltima aula que a gente vai fazer, e que é o último capítulo, né, também da matéria que você, do conteúdo da prova, e vou tentar apresentar ele todo hoje, senão a gente conclui sexta-feira, O título do capítulo, né, é Sistemas Monetários Internacionais, uma visão histórica. É um capítulo muito condensado, né, mas muito simples, não tem nenhuma dificuldade. E diferente dos outros, né, que são mais técnicos, esse aqui não tem tanta dificuldade, né, mas talvez, né, como ele é um conteúdo muito amplo, só num capítulo, né, às vezes precisa um certo grau de atenção devido a isso, tá? Então vou tentar fazer essa apresentação. É um capítulo que mescla, que combina, né, um pouco de descrição, né, com uma parte, de certa forma, dando teórica, fica subjacente uma parte teórica. Tá? Por isso que ele aparentemente é fácil, né, de fazer a leitura, mas está dando, por outro lado, ele faz essa combinação por ter uma ligação desde o início, né, esse aqui, até o final do capítulo, ele tem um fio da meada que uma coisa está ligando a outra, tá? Ele não está apartado, nada apartado. Tá? Então, vou passar aqui a lista de chamada para vocês, tá? Para vocês irem assinando. Passa aí, Ana, próximo, tá? Como é um capítulo, né, da área no final, né, da disciplina de Economia Internacional, e por incrível que pareça, a gente tinha visto aquele documento lá da Fundação Heritage, né, e agora o Brasil também entrou na mira, né, lá do governo dos Estados Unidos, com essa possibilidade, né, de ajustar internamente para ele poder, se precisar, ele pode invadir na hora que quiser. Como é uma questão, como eu disse, né, como eu já falei, que só a economia não dá conta, né, porque é mais uma questão, né, acompanha, né, pelo fato de eu ter estudado com uma das grandes figuras, né, nacionais nessa área de relações econômicas internacionais, tá? E essa teoria aqui é fantástica, né, para dar uma ideia, né, para dar uma explicação a respeito do que isso significa, né? Infelizmente, agora, né, a gente está um pouco, né, nessa suspeita na beira, né, de a Terceira Guerra Mundial. A gente torce, né, para que não chegue lá, mas tudo está sendo empurrado, né, para ter um conflito bastante complicado. Tá? Passa aqui pessoal que tem muita falta, pelo menos para pegar a presença, né? Aí vocês têm que estar ligados. Como é um capítulo um pouco complicado para a apresentação, tá? Quem ouvir a voz de cada um, tá vendo? Eu vou abrir aqui a voz, e quem não leu em casa e está lendo agora no computador, também vou pedir para sair, tá bom? É só para, como é a penúltima aula, quase uma despedida, vocês me deixam me divertir, tá? Ficar alegre fazendo essas coisas assim, tá? Então,
como é uma questão do sistema monetário internacional, e é muito bonito o que está no capítulo, né? Mas eu vou, de certa forma, colocando, tá? Algumas lembranças, né, de fim da disciplina, tá? Onde é que nós estamos situados. O primeiro capítulo, né, desse livro, ele diz o seguinte: de que trata a economia internacional? Tá? Eu acho que vocês, né, trabalharam nesse capítulo, e ele coloca esses 7 itens aqui. Tá? E nós estamos aqui. Isso aqui é bom, tá? Porque se por acaso um dia, né, vocês forem trabalhar na assessoria de alguém que precisa, né, ou escrever um texto, ou dar entrevistas, etc, né? Gosto demais de ser atrapalhado na assessoria. Vocês têm uma ideia, tá vendo, do que é que trata a economia internacional. Porque se você não tiver isso em perspectiva, né, você fica dizendo como todo mundo as coisas de forma solta, você não sabe onde está localizado. Né? Então, como isso está no livro, então vocês vieram lá no início do livro, vocês têm essa ideia, nós estamos, né, agora aqui. Tá? Se vocês verificarem, né, todos esses tópicos aí, tá? E teoria do comércio internacional, né, tem 3 ou 4 tópicos aí, e economia internacional tem outros, né, que nós estudamos aqui, e todos eles também estão aqui dentro desses tópicos. É bom vocês sempre terem isso, né? Às vezes eu me esqueci, tá vendo? O professor vai lá, tá vendo, e verifica do que efetivamente, tá vendo, trata a economia internacional. Vamos lá. Daqui estão os objetivos do capítulo, tá? Só para vocês não esquecerem o título, né, do capítulo, Sistemas Monetários Internacionais. Tá? Isso é uma coisa, o bom, né, é que desde, né, que a pessoa está, antes de entrar na universidade, a gente ouve falar em algum desses sistemas monetários internacionais. Isso é brasileiro, tá? Aí, alguém pode ler aí só para facilitar aqui, bem rápido, para isso aqui não vou na aula agora não, só depois, né? Alguém pode ler rapidinho só para dar uma ideia? Objetivo de aprendizagem: explicar como as metas de equilíbrio interno e externo motivam os responsáveis pelas decisões políticas da economia em economias abertas. Entendendo o dilema monetário dos responsáveis pelas decisões políticas de economias abertas inevitavelmente enfrentam, e como o sistema monetário internacional alternativo trata esse dilema de formas diferentes. Descrever a estrutura do padrão internacional que ligava as taxas de câmbio e políticas dos países antes da Primeira Guerra Mundial, e o papel da Grande Depressão da década de 1930 em acabar com os esforços para restaurar a ordem monetária mundial pré-1914. Discutir como o sistema de Bretton Woods pós-Segunda Guerra Mundial de taxas de câmbio globalmente fixas foi desenvolvido. Explicar como o sistema Bretton Woods desmoronou em 1973 e por que muitos economistas naquela época favoreceram o sistema monetário internacional como atual. Resumir como as políticas monetária e fiscal de um grande país como os Estados Unidos são transmitidas ao exterior sob as taxas de câmbio flutuantes. Discutir como a economia mundial se sabe nos anos recentes e quais lições a experiência pós-1973 ensina. Tá legal. Como isso aqui é uma coisa tão elegante, tão sofisticada, bem organizada, né, para vocês, né, não saírem, né, estudei economia internacional com o professor, tá vendo, e não acharam, e acharam que a gente, além de nós sermos doidos, né, também somos idiotas, né, dizer que eu não sou tão idiota não, né, esse mundo financeiro, tá vendo, é um mundo muito da bandidagem, tá? E eu vou lembrar isso aqui, tá vendo, para que vocês, tá vendo, não saiam a imagem aqui, além de nós sermos malucos, né, também somos idiotas, né? Só um, tá vendo, o outro
não soltar. Dá para você verificar aqui, né? Como base disso, né? Você tem o sigilo, né, bancário suíço, né, que é uma coisa, né, que você manda o dinheiro para lá e jamais alguém vai saber o que acontece, sigilo absoluto. Tá? E o segundo, né, maior mercado financeiro do mundo, que é o mercado de Londres, né, ele tem um sistema de trusts, né, onde o agente, né, individual ou mesmo né, da pessoa jurídica transfere o recurso, né, para um trust, tá vendo? E ele vai, tá vendo? Esse trust vai administrar o dinheiro e a pessoa não vai pagar, fica livre completamente, tá vendo? De questão fiscal, etc, etc, e ninguém vai saber, tá vendo? Isso é basicamente ligado, né, essas ilhas, né, de paraísos fiscais britânicos, mas também lá dentro da City de Londres, né? Esse sistema de trust, tá vendo? Vamos dizer assim, o lugar por excelência, tá vendo, da bandidagem, né? Que você pode fazer o que quiser, ninguém sabe o que acontece com seus dinheiros, né? Então, Suíça, né, os paraísos fiscais, né, londrinos. Aqui nós temos, né, aqui o tanto, né, das... Meu Deus do céu. Esqueci. O caso, né, da exploração sexual, né, do caso da Epstein, entendeu? Onde, entendeu? Todos, né, os poderes do mundo, né, estão envolvidos. Era o Trump, era gente da Inglaterra, né, foi até demitido um ministro, né, do Stanley, né, do primeiro-ministro Stanley, e várias outras grandes figuras, também tudo envolvido na boa putaria, né? Aí pelo mundo. Aqui, não dizendo que isso acontece lá, tá vendo? Vocês, né, aqui, esse escândalo que teve aqui no Acre, né? Acho que vocês tinham aí em torno de 8, 9, 10 anos ali, em 2010, 2011, né? Quando as figuras mais ilustres aí, de exploração sexual, né, de menores e tudo, foram presos, né? Se tiver algum parente de vocês, tá vendo? Não tem problema não, porque isso acontece nas melhores famílias que são ricas, tá vendo? Então, tá vendo? Você vê aqui, né? Olha o nome da operação, né? Que operação de delivery, né? Entregar onde os... Olha, quem tiver com o computador e o telefone, eu vou estar para esse negócio aí que eu pedi para ler, tá vendo? Se quem tiver a questão, vem aqui, mas não para talvez ficar assistindo o vídeo, alguma coisa no computador. Se não ler em casa, como é que vai conversar? Sem palavra, né? Então, essa daqui, né, que vocês, né, se não tem parentes, tem conhecido, né, que foram presos, né, nessa operação. E quem quer, né, orientar o filho, né, para ser um grande executivo do mercado financeiro, né, convide toda a família para entrar e assistir o Lobo de Wall Street, tá vendo? Que isso aqui, tá vendo, tá vendo, a amostra, né, por excelência, né, desse mundo financeiro. Estou dizendo isso, né, coloquei isso aqui para você. Olha, o professor está colocando a questão do sistema monetário internacional, um negócio lindo, sofisticado, etc. Tá vendo? Ele, além de ser doido, também é meio idiota. Né? São doidos. Né? Idiota, eu não sou tão doido aqui, porque coloquei até a questão dos acrianos aqui para vocês. Quem não tem parente, tá ou um conhecido que não foi preso aqui, igual o negócio aqui do Epstein, tá? Feito isso, esse disclaimer reverso, né, meio confuso, tá vendo, para que vocês não saiam com a imagem também, que a gente não sabe o que é a realidade, né, do mundo no qual nós estamos vivendo. Vamos lá? Dito isso, tá vendo, vamos para a primeira sessão do capítulo, que chama Sistemas Monetários Internacionais. Tá? Sistemas Monetários Internacionais. Só para fazer, tá vendo? Para fazer uma grande antecipação, nós temos não, né? Tem 4 grandes sistemas monetários, né, que
três, né, basicamente, porque tem um período entre guerras. Né? Tem o padrão ouro, né? O padrão depois da Segunda Guerra Mundial e o padrão atual. Né? O padrão atual. Como eu falei, mesmo antes de entrar na universidade, todo mundo já ouviu falar do padrão ouro. E isso até facilita, né? Porque suscita a curiosidade, né? de todo mundo, e não é uma coisa tão de outro mundo, não é uma coisa de outro mundo. Tá? Então, ele vai começar isso aqui, com uma questão bem, vamos dizer assim, analítica mesmo, que vai servir não tanto para aquelas pessoas, né, que trabalham no dia a dia, né, que são empregados de outras pessoas, que não vão usar. Mas se você, né, vai para a assessoria, né, ou vai trabalhar num determinado órgão que precisa, né, de você escrever um texto sobre alguma coisa, isso aqui já ajuda bastante. Né? Metas, né, de política macroeconômica na economia aberta. E aí eu vou dizer, né, os dois pontos, ele vai dizer assim, todos os governos, ele está falando de economia aberta, não está falando de quando o mundo era mais, né, essencialmente fechado, a questão do protecionismo, etc, etc. Aí ele diz assim, todo governo tem dois objetivos, né, de manter o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. E aqui, como ele dá a definição, a priori, né, logo, do que significa o equilíbrio interno e o equilíbrio externo, não vai ter muita dificuldade. Né? A ideia do equilíbrio externo é a busca do pleno emprego, né, com uma certa controle dos preços. Né? E o equilíbrio externo está dando que a conta corrente do país, né, esteja numa situação, vamos dizer assim, administrada. Que aí não significa necessariamente, está dando que ela não tenha déficit, está dando mais que ela seja, né, esteja numa situação que os governos possam administrar. Então, esses são dois pontos. Em relação ao equilíbrio interno, ele faz duas observações. Essa questão do equilíbrio interno, pode ser que os governos, não se preocupe só com isso, tá? Já que ele está falando aqui em termos, né, da analítica, tá? A preocupação básica é a busca do pleno emprego e o controle de preço. Pode ser, que tenha alguma situação, que interna, que o governo também esteja preocupado com a questão da distribuição de renda, né, ou coisa parecida. Então ele vai colocar alguns aspectos, que pode ser que os governos estejam preocupados além da busca do pleno emprego e do controle de preço. Em relação, né, ao equilíbrio externo, ele vai dizer assim, tá bom, também, dependendo da situação do país, tá, pode, né, ter alguma situação na qual, tá, o país não esteja preocupado somente com a conta de transação corrente. Ele pode, devido, né, à situação do país, ele pode também estar preocupado com a situação de outra conta do balanço de pagamento. Tá? E aí ele faz essa observação. Isso aqui é interessante, por quê? Porque ele vai, dessa forma bastante direta, né, sem muita complicação, tá? Ele vai sempre relembrar essa questão dessas metas, né? Dos dois objetivos, né? Do equilíbrio, né, interno e do equilíbrio externo. Não tem nenhuma grande dificuldade, está vendo? Até as observações que ele faz no livro, tá? Até ajuda a entender mais as definições. Umas definições são bastante telegráficas, tá? Sem muito problema aí. Tá? Pode passar. Aí eu não vou, né, assim, fazer comentários, tá vendo? Porque é bastante simples, tá vendo? Tanto, a não ser que alguém tenha alguma dúvida a respeito, tá vendo, desses dois objetivos, tá? Que cada governo, tá vendo, tem esses dois objetivos, né? O equilíbrio interno e o equilíbrio externo.
Mas é bastante simples, não? Se eu for passar isso aqui, está dando sempre questões, né, vamos dizer assim, de redundância, né, sem nenhuma grande adição. O importante aí é entender a ideia daquele que está passando, de dizer que os governos têm esses dois objetivos, né, o objetivo do equilíbrio interno e o externo. Passa. Também passa, tá? Aí ele vai agora para o segundo ponto, né? Classificação dos sistemas monetários internacionais. Como eu já falei, tá vendo? Aí ele não está mais falando de taxa de câmbio. O que ele fala de taxa de câmbio aqui é como se tivesse implícito o entendimento, né, do que foi visto para trás, então ele não vai fazer nenhuma discussão adicional. E quando ele fala assim de sistema monetário internacionais, está dando para vocês um pouco fazer essa associação, que quando fala disso, está vendo, a taxa de câmbio está relacionada mais diretamente com o país individualmente. Aqui não, nós estamos naquele sexto item, né, que eu coloquei lá, do que trata a economia internacional, né? Trata a questão da coordenação, né, da economia como um todo. Vamos verificar aqui, né? O responsável pelas decisões de políticas em uma economia aberta encara um trilema monetário, inescapável ao escolher os arranjos da moeda que os permitem atingir melhor suas metas de equilíbrio interno e externo. Então, se você verificar, né, como ele faz eles, né, o livro originalmente era só do Paul Krugman, né, e depois foi adicionado esses dois outros autores, né? Então o que ele está dizendo? Olha, você tem aqueles objetivos, mas aqueles objetivos eles são perseguidos a partir dos instrumentos que os governos têm. E ele vai mencionar essa questão aqui, tá, dentro, né, não é tão analítico, né, como a questão do equilíbrio interno e externo, está vendo aqui uma coisa mais concreta, né, que coloca barreiras efetivas para os governos administrar as suas economias. Então ele vai inserir essa questão do que ele chama do trilema monetário. Antes de dizer, está vendo que mais lá na frente está colocado, ele menciona o nome desse autor, que na próxima slide eu vou falar o nome dele. Então, um autor, acho que morreu em 1993, por aí assim, ele percebeu, está vendo, que os governos, está vendo, têm, dentro dessa questão internacional, 3 instrumentos principais para administrar a economia. E desses 3, está vendo, ele só pode usar simultaneamente 2, ele não tem como usar os 3. Então, essa questão do trilema a gente vai chegar lá na frente, tá? Vimos como um país que fixa a taxa de câmbio da moeda abre mão do controle sobre a política monetária nacional. É só dizer logo os 3, está vendo? Os 3 instrumentos que ele menciona aqui é a taxa de câmbio, a política monetária e a questão do controle ou não dos fluxos de capitais. Tá? Então, os 3 pilares, né, são esses da questão do trilema. Controle ou não de capitais, taxa de câmbio e política monetária. O que é que ele vai dizer? O que é que está colocado aqui? Está dizendo que os governos sempre vão ter de escolher 2 entre esses 3, está dizendo, não sendo possível, está dizendo, você adotar simultaneamente os 3 instrumentos. Quais são os 3 instrumentos? Taxa de câmbio, política monetária e está dando o controle de saída, né, e de entrada de capitais. Vamos ver. O primeiro que ele coloca, né, ele diz assim, vindo que se você estabelece, tá vendo, uma taxa de câmbio fixa, aí já é legal lembrar aqui, né? Taxa de câmbio fixa já está eliminando a possibilidade de usar o quê? A política monetária, tá? Esse sacrifício ilustra a impossibilidade de um país
em ter mais do que 2 itens da lista a seguir, né? Estabilidade da taxa de câmbio, né? Se você preferir optar por utilizar uma taxa de câmbio fixa, tá vendo? Você vai ter que escolher mais um desses dois, né? Estabilidade da taxa de câmbio, política monetária, né? Se você desejar utilizar a política monetária, né, você tem que combinar com a abertura aqui da conta de capital, ou mesmo controle de capital, coisa parecida. Só não pode, né, usar, se preocupar com uma taxa de câmbio fixa. Liberdade do movimento de capital internacional. É bom vocês observarem aqui a questão da liberdade dos fluxos de capitais em termos de um horizonte histórico, porque isso é uma prática típica da década de 80 para cá. Típica, estou falando de todos os países. Isso já ajuda bastante o que é que ele está discutindo. Tá? Isso é uma prática típica dos anos 80 para cá, dos anos 80 para cá. Quando ele for falar dos sistemas monetários internacionais, né, para essa data, tá vendo? Ele estará falando, tá vendo, de combinações, tá vendo, que está excluindo a ideia da liberdade dos fluxos da movimentação de capitais. Né? Então, é só vocês lembrarem para facilitar que ele vai usar isso. Tá? Taxa de câmbio, política monetária e os fluxos de capitais. Tá? Então, vocês dizem, quais são os? Vamos pegar só 2, que aí facilita, né? 2 sistemas monetários. Aqui nós vamos apresentar um exemplo. 2 sistemas. O padrão ouro, né, e o padrão dólar-ouro, que teve vigência, tá vendo, de 1945 até 1973, por aí assim. Padrão ouro, né, de segunda metade, né, da década de segunda metade, né, do século XIX, né, e início do século XX. E o padrão dólar-ouro, tá vendo, como é que cada uma dessas bases aqui, tá vendo, desses instrumentos, estão associados, tá, a esses 2 padrões que eu estou me referindo. Não estou me referindo ao atual padrão, tá, que é chamado, tá vendo, de padrão monetário, né, de taxa de câmbio livre, né, taxa de câmbio flexível. Lembra só disso aqui, tá? Porque aí facilita para você, né? Esses 3 instrumentos e que é possível utilizar a sua bolsa. Aí é fácil de lembrar rapidamente. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui do jeito que está no livro, tá? Esse autor aqui, né? Esse autor aqui, ele tem um livro, né, muito bom, tá vendo, a respeito da economia internacional, tá? Tem um livro muito bom a respeito da economia internacional, e tá vendo, foi ele que trouxe, tá vendo, que elaborou ali, lá pela década de 50, né, 1950 alguma coisa, essa questão, né, do trilema monetário, né, aqui colocado no triângulo, né, liberdade de fluxo de capitais, autonomia de política monetária, estabilidade, né, da taxa de câmbio. A ideia do trilema é que tem de escolher 2 entre esses 3. Né? Se você tiver aqui, né, taxa de câmbio flutuante, né, significa que você pode ter uma política monetária. Se você tiver uma taxa de câmbio fixa, né, você não tem como utilizar uma política monetária. Tá? E aí verificar como é que eles se combinam, mas é melhor antes, né, já pensar pelo que é colocado, que não é possível utilizar os 3 instrumentos. Né? Eu coloquei mais alguns detalhes a respeito, aqui na outra figura, as 3, né, o triângulo novamente, do jeito que está lá, e aqui do lado, alguém pode dizer aí só do jeito. O sistema monetário internacional é governado por uma restrição matemática e econômica. No máximo, 2 dessas propriedades podem coexistir. Esse aqui? A história da macroeconomia global é fundamentalmente a história de como as nações alternaram suas escolhas dentro desse triângulo ao longo das décadas. Legal.
Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Só para quando vocês forem fazer a leitura, né, me ajudando? Ou ficou... porque em tese, está vendo, isso aqui é bastante simples, está vendo a lógica. Talvez, né, o que dê trabalho é porque ele vai, a cada passo que ele dá, tá, progressivamente, ele vai juntando, tá, dando uma informação em cima da outra. Tá? Vamos passar agora aqui. Políticas macroeconômicas internacionais sobre o padrão ouro. Então, aí vamos só ajustar agora para vocês. Eu coloquei aqui tudo no sentido de vocês lembrarem, que não tem como esquecer. Tá? Primeiro eu falei, né, em relação às metas. Os governos, cada governo tem dois objetivos, né, do equilíbrio interno e equilíbrio externo. Em relação aqui das classificação, né, das políticas para atingir esses objetivos, né? O Robert Triffin, né, trouxe essa problemática do trilema monetário, né, a respeito de que dos três instrumentos, né, que interessam aqui, que são, né, a política monetária, taxa de câmbio e dos fluxos de capitais. É claro, por que são esses que interessam? Tá, porque são esses que têm uma ligação direta. Tá, isso não significa que a política fiscal, tá, não seja um instrumento, não significa que a taxa de juros não seja um instrumento. Tudo. Esses três, né, que são colocados aqui é porque eles estão, tá, diretamente associados, tá, à questão externa, diretamente associados. As outras estão associadas, tá, de forma, de maneira indireta. Né? E aqui, vamos agora lembrar quais são, né, os três sistemas monetários, tá vendo, que eu já falei anteriormente, tá vendo? E aí, tá vendo, para lembrar, né, quando estiver falando, tá vendo, agora tem mais uns dois, né? Quais são os três, né, clássicos sistemas monetários internacionais? O padrão ouro, o padrão dólar ouro e o atual, que é o de taxa de câmbios flexíveis. Então, padrão ouro, padrão dólar ouro e de taxa de câmbio flexível. Isso aí é bom porque você vai estruturando, né, mentalmente também para fazer as devidas, também, ligações, as devidas, né, associações a respeito do que está falando sobre cada um. Tá? É isso, Lucas. Eu ainda vou descobrir porque ninguém consegue passar 80 minutos sentado na cidade. Tem uns aqui que a gente sabe que sempre sai. Eu ainda vou pedir lá para o pessoal da área de saúde para investigar porque ninguém consegue passar 80 minutos sentado numa carteira. E aí, vamos conversar agora do início, né, do padrão ouro, que vocês, todo mundo ouve falar, porque mesmo fora da universidade, quando vai falar sobre história, né, e ele está muito associado, né, ao período da era vitoriana, e quando vai falar daquele momento, sempre se refere à questão do padrão ouro. Como é que ele era organizado, como funcionava, como era organizado e como acabou. Basicamente isso. Né? Basicamente, do jeito que deixa eu fazer um parênteses aí. Tá? Basicamente, da forma que está colocado aqui, porque esse é um tema muito amplo e com muitas controvérsias. Tá? Aí eu estou seguindo aqui, lá na frente eu vou até mencionar um livro, né, que trata isso aí. Acho que é um dos melhores livros que tem, só para vocês, né, terem ciência disso, tá vendo? E como ele é disponível, né, em PDF, aí, tá vendo? Você não eu usava bastante, né, na disciplina, tá vendo? Mas eu avaliei, né, com vocês, tá vendo, que não dava para usar, tá vendo, aqui com vocês, tá? Mas eu vou colocar a capa dele aqui, tá vendo, para vocês, tá vendo, ver, como está disponível em PDF, tá vendo?
eu não vi esse livro, tá vendo? Mas tá vendo? Eu me interessei, é trabalhosa a leitura, né? Imagine a leitura de manual, né? É fácil, mas uma leitura de você não tem muita coragem, né, de fazer a leitura. Então vamos para o padrão ouro, tá? Principalmente em relação a qual era o objetivo, tá? O objetivo do padrão ouro e como era que ele funcionava. Alguém pode ler a primeira coisa, né? O padrão ouro teve sua origem na utilização de moedas de ouro como meio de troca de unidade contábil e da economia. Tá bom, isso aqui continua. O padrão ouro como uma instituição legal data de 1819, quando o parlamento britânico anulou as restrições do ouro prazo na exportação de moedas e barras de ouro da Grã-Bretanha. Tá. Então, só como por que está a referência, né, da Grã-Bretanha, né, mas principalmente a Inglaterra? Porque era a economia mais importante do mundo. Quando ela deixou de ser, o padrão monetário se deslocou para outra economia. E aí, o padrão ouro, de uma forma direta, aquela ideia, né? Você tem uma quantidade de ouro, só pode circular na economia uma quantidade de moeda correspondente àquela quantidade de ouro que está nos cofres, né, dos bancos centrais. Essa, de uma forma bastante direta, né, a ideia básica, né, a ideia de definição, né, o que é o padrão ouro, né, e só pode circular na economia a quantidade de moeda que corresponde à quantidade de ouro. E começou na Inglaterra, e depois, no final do século XIX, aqui menciona, né, algo bastante embrionário, mas ele vai ter uma vigência mesmo mais dura ali a partir de 1870 em diante, e outros países importantes, né, só foram adotar já no final mesmo do século XIX, né, no final do século XIX. E é interessante, né, só para fazer uma observação aqui, que na questão dos bancos centrais, que a Grã-Bretanha também é pioneira na criação de banco central, né? O Brasil, o Banco Central do Brasil foi criado aí de forma bastante recente, né? Não está com 70 anos, né, que foi criado, mas tem uma peculiaridade aqui, que quem era que administrava e que exercia a função do Banco Central lá na Grã-Bretanha eram os bancos privados. E hoje, se alguém falar isso, né, atualmente, né, nossa, os próprios bancos privados, etc. Só em 1874, por aí assim, é que foi transferido para o poder público, né, a gestão monetária da Grã-Bretanha. Antes eram os próprios bancos privados, né, que isso é interessante, né, porque tem algumas correntes, né, econômica não, né, mas tem alguns movimentos políticos, né, de libertarianismo e tudo, né, que são contra o Banco Central, etc, e um pouco remonta esse momento aí, de que o próprio Banco Central era exercido, esse papel era exercido pelos bancos privados. Mais tarde, no século XX, os Estados Unidos, né, a Alemanha, o Japão e outros países também, né, adotaram o padrão ouro. Né? Os Estados Unidos, bem no final do século XIX, e alguns desses países aqui, prestem atenção, que eles vinham fazendo negociação, né? Porque no século XX, né, a vigência é bem curta, no século XX. Tá? A gente não pensava que tem um desdobramento muito elástico aqui no século XX. Londres, né, tornou-se naturalmente o centro do sistema monetário internacional,
constituído sobre o padrão ouro. E aqui, né, ainda é o principal centro, né, monetário internacional, não em termos de poder, porque o poder é Nova York, né, mas em termos de volume, tá, é Londres. Mas principalmente, né, devido à questão dessa possibilidade, né, de você se livrar das questões de crime, né, porque na Suíça todo mundo já sabe a lógica, né, mas lá se você vai para os bancos, né, de Londres, e principalmente aqueles que têm agências nos paraísos fiscais, né, você em proteção, você é 7, 8, que tem uma ligação desses paraísos fiscais dessas ilhas, né, que tem ligação com Londres. Aí o sistema que eu mencionei no início, né, o sistema de trustes, né, que a pessoa, tá vendo, não deixa nenhum rastro, tá vendo, entrega tudo, né, todo o seu patrimônio, né, financeiro, tá vendo, para o banco, e o banco vai administrar isso aí, tá vendo, até onde o indivíduo desejar, né? E por isso que eu falei, né? Está descrevendo uma coisa aqui bonita, organizada e tudo, tá vendo? Mas por dentro, tá vendo? Vamos dizer assim, um funcionamento muito promíscuo, né? Já que muito, né? Está em regras, tá vendo, que existem, não alcançam, tá vendo? Boa parte, né, dos recursos, né, que são movimentados, tá vendo, dentro do sistema bancário. Legal, vamos lá? Como as reservas internacionais tomaram a forma de ouro, né, durante esse período, o superávit ou o déficit na balança de pagamentos tinha de ser financiados por envios de ouro entre os bancos centrais. Tá? E aqui tem, só para fazer não está aqui dentro, ele nem trata disso, né? Porque aí tem a questão do ouro como mercadoria, né? E o ouro, né, como moeda. Né? Ele pode ser utilizado de forma intercambiável, o ouro como mercadoria, quando ele é comercializado, etc., ele como moeda, quando ele está sendo usado para salvar ou para pagar alguma operação financeira. Tá? Aqui, basicamente, está se referindo, à questão do ouro, como uma mercadoria que está lá dentro dos cofres, né, do Banco Central. Tá? Para evitar grandes movimentações de ouro, os bancos centrais adotaram políticas que impulsionavam a balança de pagamentos para zero. Isso aqui é interessante que, onde é que ele trata isso? No capítulo anterior, que a gente viu, ele vai dizer o seguinte, né? Se você tem qualquer país que faz uma política externa, aquele resultado da sua política externa, ele impõe um efeito contrário no outro país. Então, se um país busca, né? Se um país busca superávit, significa que você está impondo, uma situação de déficit, se o país é muito grande, uma situação de déficit para os outros países. E aí ele coloca aqui, né, um dos objetivos, né, do padrão ouro é que todos os países buscassem a questão um balanço de pagamentos equilibrado, próximo de zero. Como as economias eram muito diferentes, começando pela Grã-Bretanha em relação aos outros países, isso é quase uma situação impossível, né? Porque a situação da Grã-Bretanha está sempre favorável, devido ao poderio dela. E os outros países que são mais frágeis dificilmente teriam condições de atingir essa situação de um balanço de pagamentos atendendo a zero. O padrão ouro contém alguns mecanismos automáticos poderosos que contribuem para o alcance simultâneo do equilíbrio da balança de pagamentos por todos os países. Esse mecanismo automático talvez seja, né, uma das coisas interessantes para vocês observarem na leitura. Legal, o padrão ouro é isso, mas o que traz por trás? Como teoria, é dizer que ele funciona. Tá?
E essa ideia, né? O mecanismo automático, está vendo aqui? O mais importante é o mecanismo de preço, espécie e fluxo. Né? E aqui tem uma coisa interessante, está vendo? De que esse mecanismo foi criado pelo filósofo, o David Hume, né? E isso vai se transformar, está vendo, no cânone, né, da teoria econômica. Né? Mais lá na frente, com essa ideia, está vendo, de que a inflação é causada, né, pela questão monetária, etc, etc. Tá? Então, aqui, tá vendo, isso não é levado para os manuais de introdução à economia, tá vendo, mas aqui ele serve para entender como é que funciona esse mecanismo, né, de preço, espécie e fluxo, para entender como é que isso dá sustentação à defesa da ideia do padrão ouro, né? De você, só fazer circular na economia uma quantidade de moeda correspondente à quantidade de ouro disponível no Banco Central. Aí como é que ele muda aqui? Como é que ele lê aí a lógica aqui, tá? Déficit na balança comercial, saída de ouro para o exterior, em seguida, redução da oferta de moeda nacional, queda dos recursos domésticos, deflação, exportações ficam mais baratas, importações mais caras, restauração do equilíbrio, em seguida, déficit na balança comercial. Vamos ver se a gente consegue verbalizar essa lógica. Aqui está colocado, né, num fluxo, está vendo que sem nenhuma maldade, né, está desenhado, tá? Mas mesmo estando desenhado, alguém tem alguma pergunta para eu poder, né, dizer, tentar verbalizar, tá? Se é necessário tentar verbalizar como é que isso funciona, ou como está desenhado, não tem muito o que falar. Alguém tem alguma pergunta aí? Mais dúvida do mercado 5 para 6. A questão da restauração do equilíbrio. Vamos lá, entenderam a pergunta do Dionísio, não é isso? Legal. Aí, entendendo como está desenhado, né? Precisa desenhar? Precisa não, tá? Mas está desenhado. Quando diz isso, estão querendo dizer o que quando se fala esse negócio que precisa desenhar? Tá? Ele disse que ele entendeu do 5 por 6, tá? Qual é o problema que está sendo descrito aí? Qual é o problema? Qual é o problema que está sendo descrito aí? Hã? Oi? Qual é o problema que está descrito aqui? Tá, é o do 1, tá? Você tem um déficit, né? Sem o desenho. Vamos tentar falar sem o desenho? Tá? Eu vou ver se eu corto um pouco a minha orelha para tentar falar sem o desenho, tá bom? Vou fazer uma cara meio de abestalhada assim para falar sem o desenho. Se você tem um déficit, né, significa o quê? Está falando no mecanismo de preço, né? Ele está dizendo que os reajustes são automáticos, né? Você tem um déficit. Se você tem um déficit significa que você está com muito ouro ou com pouco ouro? Pouco ouro, né? É ouro, não é ovo não, né? Pouco ouro, né? Se está com pouco ouro, significa que vai ter de circular uma quantidade reduzida de moeda. Se vai ter de circular uma quantidade reduzida de moeda, considerando a coisa mais genial do mundo, né?
baixa quantidade de moeda, os preços estão altos ou estão baixos? Estão baixos. Os preços estão baixos, você tem um déficit, tá vendo? As suas mercadorias, tá vendo? Vão ficar baratas, tá vendo? Vai facilitar você exportar, não é isso? Nossa, tá vendo? Uma coisa tudo automático. Você vai considerar, se você vai exportar, né? Significa que você vai resolver esse déficit, né? Você vai trazer de volta o quê? O ouro, né? Trazer de volta o ouro, né? Se vai trazer de volta o ouro, significa que você vai eliminar o déficit. Eu disse aqui sem o desenho, tá, o Dionísio? Tá? Mas vamos aqui, né? Dizer com o desenho. Precisa desenhar? Precisa não, né? Mas vamos com o desenho. Você tem um problema, tá? Esse problema lá do déficit faz o quê? Saída de ouro para o exterior. Saída de ouro para o exterior. Significa que você vai ter uma quantidade baixa de moeda, né? Tá legal. Você tem uma redução, né, da oferta de moeda, tá, reduziu a quantidade de moeda, vai acontecer o que com os preços? Nossa, tá vendo? Então vai exportar tudo, tá vendo? Burro, cavalo, jumento, égua, tá vendo? Tudo baratinho vai ser exportado para tudo que é grande, tá vendo? Então vai tentar resolver lá o problema, né? Então os preços baixaram, os outros países, nossa, vamos comprar lá, tá vendo? É de vocês, tá vendo? Os preços estão muito baixos. E os preços baixando, né? Você vai exportar, né? Égua, cavalo, jumento, tá vendo? Você, tá vendo? Vai aumentar essas exportações. Aumentando essas exportações, o que tem? Restauração do equilíbrio. O que foi que você não entendeu? Agora me diga de novo. Mais nesse ponto, né? Mas que ponto? Exatamente o que estão falando agora. Não, me diga aí, tá vendo? Faça essa orelha reduzir. O que foi, qual era a sua dúvida? As exportações vão ficar mais baratas, as importações vão ficar mais caras. Aí, a partir desse momento, vai gerar esse equilíbrio para começar tudo de novo. Não, isso aí ficou. Eu já falei que tinha. A lógica aqui é que é tudo automático, não é? Sim. Eu acho que só tinha me confundido um pouquinho. Hã? O que eu tinha me confundido um pouquinho seria, no caso, a redução, né, da oferta de moeda nacional. Isso eu tenho dúvida de como teria afetado a taxa de câmbio, né? Ele está falando que os produtos estão mais baratos internamente. Sim. Ele não está mexendo em taxa de câmbio. Se os produtos estão mais baratos, consequentemente, também você tem a possibilidade de vender ou sem falar em taxa de câmbio, ou internamente ou externamente, com mais facilidade. Agora, se você quer colocar um complicador para a pessoa, tá vendo? Ele colocou aqui, né, que teve a queda dos preços, tá vendo? Mas teve uma apreciação cambial imensa, tá vendo? Aí muda a situação. Ele não está falando disso, ele está falando só que ele desenhou, né? Desenhou aqui. Agora tem que raciocinar o contrário, né? Se tem o superávit, tá vendo? Você vai, se tem o superávit, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tá ok? Ou não? A ideia aqui é do automático, tá? Não esqueça essa palavra do mecanismo de preço, estresse, fluxo, tá vendo? Do filósofo que passou a ser a teoria mais importante, né, a teoria econômica mais importante, né, que você estuda, não vem tá vendo, de um economista, né, e sim tá vendo, de um filósofo. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Deixa eu ver quem está com o cara. Preste atenção aí, quem está com o cara de quem não entendeu nada. Entendeu? Entendeu? Está com o cara de quem entendeu? Presta atenção aí. O João Paulo que está faltando agora,
10 fotos que eu vi na lista. Pode. Isso é cara de quem vendeu ou não? Não, você não é esse vendedor, entendeu? Eu peguei para ficar não, só não vai fazer uma aquisição da não? Sim. Não? Se você vai cuidar de quem entendeu, quem está cuidando de quem se entendeu a ninguém. Não? Não, você não pode ser. Não, pode ter de tudo, ela é super inteligente, é verdade. Mas não é assim, entendeu? Gente, alguém quer alguma resposta com uma pergunta aqui? Hã? Tá bom. Os bancos centrais. Aqui vai ser só um desdobramento daquilo, eu preciso correr um pouco, tá? Vai lá. Os pais frequentemente revertiam, né, as regras, né, e esterilizavam os fluxos de ouro. Vocês já ouviram falar nessa palavra esterilizar? Tá? Esterilizou, entendendo? A carteira de câmbio do Banco Central esterilizou as reservas do país. Aqui está falando em esterilizar o ouro, essas coisas. O que significa esterilizar os fluxos de ouro? Tá? A lógica está dizendo, né? A lógica está dizendo que se você vai tendo um superávit, vai aumentando a quantidade de ouro, significa que você iria aumentando a quantidade de moeda e isso aí teria um impacto nos preços, correto? Quando fala na questão de esterilizar, está dizendo assim, pegava esse ouro, está vendo? E não colocava como base para o aumento da oferta de moeda, para não implicar, está vendo, no aumento de preço. Esterilizar está mais ou menos assim, né? A mesma coisa se você pegar dessa questão do governo, né? O governo vai esterilizar, está dando a quantidade, né, de reservas, tá vendo? Em vez, tá vendo, dele pegar essas reservas, tá vendo, e colocar no mercado, tá vendo, bancário tudo, ele mantém elas lá, para não influenciar, tá vendo, os indicadores econômicos, né? Então, esterilizar significa isso. A interferência do governo em exportações privadas de ouro também enfraqueceram, tá vendo, o sistema. Uma causa fundamental da instabilidade interna de curto prazo sobre o padrão ouro antes de 1914 era a subordinação da política econômica a objetivos externos, tá? Porque, né, naquela época ali, tá vendo, século XIX, início do século XX, os países, tá vendo, como agora, gostavam muito de fazer guerra. Como agora, gostavam muito de fazer guerra. E para fazer guerra, tá, é muito difícil o país, tá vendo, obedecer às regras, tá vendo, do sistema monetário, etc., porque você precisa produzir armas, né? Você precisa produzir alimentação, etc., tá vendo, para mandar, tá vendo, um monte de gente, né, ser morta ou matar, né, nesse sentido. Então, essa questão, tá, dos objetivos externos, tá vendo, tanto no sentido de guerra, tá vendo, como no sentido, tá vendo, de você não estar muito, tá vendo, logicamente preocupado com a questão da sua conta de transação correta. O padrão ouro permitia altos graus de estabilidade
da taxa de câmbio e mobilidade de capital financeiro internacional, mas não permitia que a política monetária buscasse metas de política interna. Isso aqui está falando de quê? Do trilema. Então, isso é um período aqui, fazendo uma descrição do trilema, e vocês já associam, né? O padrão ouro, como é que eu enquadro ele dentro dessa questão da ideia do pessoal, só posso chamar as pessoas, não posso chamar ofensivo, porque senão vai para o Ministério Público, não só posso chamar de leso, porque de outra palavra é ofensivo, portanto aí vocês podem me enquadrar, né? Essa característica aqui, né, do sistema, né, ela tem essa peculiaridade de vocês olharem a perspectiva, né, para a economia britânica, basicamente, como principal país. Por quê? Porque os outros países, né, como pode imaginar qualquer outro que não fosse Alemanha, Estados Unidos, França, etc., não tem nem condições de seguir esses critérios da política econômica. Mas aqui está relacionado com o trilema, passa aí. Só um ponto, né? Aqui ele está mais ou menos falando que também no final do auge do padrão ouro, que foi até a Primeira Guerra Mundial. E durante uma guerra não é possível adotar um instrumento desse tão rígido. Não é possível, né? Então, preste atenção aí nessa questão, tá? Você foi adotado o padrão ouro e ele chegou, né? Ele sobreviveu até a Primeira Guerra Mundial. Por motivo óbvios, como eu já tinha comentado, dá para entender por que durante a guerra não dá para levar em consideração, porque o governo precisa gastar, para e fazer face, né, para ir lutar contra os outros países. Vai aqui, tá vendo? Tu tinha passado 2 vezes? Ou? Hã? Bom. Tá bom. Eu estava pensando que podia voltar para cá. Agora vai para cá. Não, aqui não. Esse livro aqui foi o que eu falei, tá? Esse livro eu pensei, tá vendo? E não passei nada para vocês, tá vendo? Porque eu achei que não seria muito produtivo, né? Mas ele tem disponível PDF, tudo, tá vendo? Quem sabe, em algum momento, né, da vida de vocês terão a oportunidade, né, de trabalhar, né, de fazer a leitura, para ter um entendimento detalhado e aprofundado, né, dos sistemas monetários internacionais. Nós estamos tratando aqui só isso dentro de um capítulo. Gostaria que vocês tivessem consciência de que é uma forma muito limitada, mas veja também o que eu estou dizendo. Olha, tem um livro bastante completo, tá? Que eu posso também ter uma explicação bastante abrangente e aprofundada sobre os padrões monetários internacionais. Padrão ouro, padrão dólar ouro e o atual sistema, né, de taxas de câmbio flexíveis. Então, estou colocando aqui, né, para que vocês tenham conhecimento e não sei se vão ter essa oportunidade na vida ou se vão ficar limitados, né, à leitura aqui do capítulo, que não é tão ruim não, né, mas não é completo. Né? O capítulo para tratar de todos os sistemas monetários não dá conta mesmo. Muda aqui. Os anos entre guerras, 1918 a 1939. Tá bom. Estou falando que quantos sistemas monetários estão?
três. Tá? E aí teve o período entre guerras. E do período entre guerras, a gente trata ele como? Tá? Aí precisa de algumas observações, algumas ponderações para entender precisamente o que aconteceu. Né? Primeiro, né, a Inglaterra continuava, né, ainda com o título, né, de economia de maior influência no mundo, economicamente já tinha perdido, porque quando chegou na Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos, né, já tinha ultrapassado e muito economicamente, e aí, tá vendo, mas mesmo assim, a Grã-Bretanha ainda era, tá vendo, considerada o Império Mundial. Quando veio a guerra, né, e nesse período aí, você tem um vácuo, tá vendo, de os Estados Unidos ter passado para a principal economia do mundo, mas não tinha, tá vendo, demandado, né, agora quem manda sou eu, né, você tem esse período de vácuo, tá, que ele é bastante rico, né, do que aconteceu. Então, terminou a Primeira Guerra Mundial, os países, tá vendo, todos eles com certas dificuldades, mas a gente retoma ou não retoma o padrão ouro? Retoma ou não retoma o padrão ouro? Passou alguns anos, não é só para ilustrar falando aqui, passou alguns anos, lá em 1925, mas acho que foi isso, 1925, a Inglaterra disse, pelo o ministro do Tesouro, né, Winston Churchill, né, disse, agora nós vamos, né, restabelecer o padrão ouro. E restabelecer o padrão ouro, né, com base no nível de preços antes da guerra. E essa medida, né, desse presidente lá do Tesouro, né, da Inglaterra, ele impôs também uma recessão brutal à Inglaterra, também ela não conseguiu, né, restabelecer, né, o nível de preço antes da guerra, também mais essa medida, né, de tentar institucionalizar o padrão ouro com essa perspectiva, tá vendo, teve como consequência, tá, essa perversidade, tá vendo, de uma recessão muito grande. Os Estados Unidos adotaram, né, parece que em 1932 e abandonaram em 1934, 2 anos apenas, né? A França não lembra, tá vendo? Se eu coloquei aqui, tá vendo? O início da aí, tá. Então eu estou só colocando que você passou um período muito grande, tá vendo? E ninguém tentou voltar rapidamente depois da guerra, né? A própria Inglaterra voltou lá em 1925, né? Quase 7 anos depois. E aí, entendeu? Essa desorganização, essa situação onde você não tinha mais o padrão ouro, entendeu? De certa forma, vai explicando os acontecimentos. Primeiro, entendeu? Um crescimento econômico muito baixo, e segundo, que naquele momento você tinha, tá dando um predomínio, né, de uma liberdade econômica quase total, de fluxo, né, não estou falando fluxo de capitais, não, né, de fluxo de mercadorias, tá vendo? Internamente os países eram muito liberais, etc. E isso, de certa forma, também foi criando as condições, né, para o problema de 1929 e a grande, né, depressão dos anos 30. Né? E como as tentativas, né, de restabelecer um padrão monetário internacional no período entre guerras não deu certo, né? E sim, a economia entrou, foi numa crise, né, bastante complicada. Aí, é claro que logo depois, né, em 1939, veio a guerra, né? Mas o interessante aqui é dizer assim, você não teve mais o padrão ouro como você teve num período muito positivo da economia nas 2 últimas décadas do século XIX e a primeira década do século XX, né? A economia com índices bastante positivos, baseado no padrão ouro. No período entre guerras, você não teve a possibilidade de implementar e adotar um sistema monetário internacional que todos os países pudessem utilizar.
devido às dificuldades econômicas, né, que caracterizavam aquele período. Então, você tem muitas dificuldades. Além disso, não estou dizendo com isso, né, que os problemas que aconteceram ali foi em decorrência da ausência de um padrão de um sistema monetário internacional. As tentativas, né, de restabelecer um padrão ouro não deram certo. Né? O que a Inglaterra tentou fazer em 1925, né, trouxe foi bastante uma depressão muito grande, uma recessão, né, e depressão para a economia, e logo lá em 1931 ou 32 ela teve de abandonar. Os Estados Unidos adotou em 1932 e logo em seguida abandonou, e aí ele coloca, né, essas características aqui que são do conhecimento, né, da maioria, que não vai ter muita dificuldade. Pode passar? Pode passar? Legal. Terminado isso aqui, eu gostaria de, principalmente esse livro aqui, que é muito legal, né, sobre a ideia, sempre a gente ouve falar essa questão de austeridade, conceito de austeridade, e esse conceito aqui esse livro do Bright, ele é muito bom também porque você vai ter uma descrição e uma exposição dos conceitos sobre o que orienta essa ideia de austeridade, principalmente, né, ali na década de 1930 e até próximo, né, da Segunda Guerra Mundial, da ideia do ordo, né, liberalismo alemão, que é um pouco do embrião do que se chama de liberalismo atualmente, né, a estrutura teórica é diferente, mas é muito legal a pessoa ter a possibilidade, né, de ter acesso a isso. Eu quero falar sobre essa questão de austeridade, de neoliberalismo, etc. Esse livro aqui é muito preciso, né, para a pessoa saber o que está falando. Não a ideia de saber, né, mas também faz economia, né, para que tenha uma segurança a respeito de algumas questões críticas, né, que a gente sempre está discutindo, sempre está debatendo. Tá? O livro é basicamente sobre essa questão da austeridade. Esse aqui eu não vou mencionar, não, tá vendo? Ele tem outra perspectiva, mas ele discute também muito bem essa questão da austeridade. Mas esse aqui é muito melhor, tá vendo? Porque você tem uma trajetória, né, mais ampla, para entender o que significa hoje, né, o conceito de austeridade dentro dessas palavras liberalismo, neoliberalismo, ordoliberalismo, tudo, que talvez, né, vocês nunca tenham ouvido falar, né, nessas questões. Né? Pode passar? Aqui tem algum material, tudo, mas vamos passando aqui. Tá? Pode passar. Aqui é o sistema de Bratúrides. Tá? Que horas são? Só para eu ver como eu me organizo aqui. Está lá, tem 30 minutos. Esse aqui, é o mais central, porque é nesse período que a economia que nós conhecemos, a economia moderna que nós conhecemos, é o maior período de positividade, de bom desempenho contínuo, né, que essa economia moderna, que a gente ouve falar, ela passou, né? Pós Segunda Guerra Mundial até a década de 70. Isso é central porque a maioria dos bons, né, economistas, quando vão falar como é que funciona a economia hoje, quais as características, dá um passo atrás para se referir a esse período. Tá? E como eu falei, nós estamos no manual, um capítulo muito pequeno, tratando de forma bastante telegráfica, ver se vocês encontram alguma coisa mais, né, extensiva aqui a respeito disso, mas vamos tentar dar conta disso aqui. Então, o sistema de Bratúrides, foi institucionalizado o segundo sistema monetário, chamado de dólar ouro.
foi institucionalizado, segundo o padrão monetário, o sistema dólar-ouro. Foi nesse período, o período mais longo, que essa economia moderna que nós estudamos, tá vendo, viveu de estabilidade e bom desempenho econômico. Tirando isso, você não vai encontrar, tá vendo, outros 30 anos correspondentes a isso. Aí tem umas contradições, eu ia chamar a palavra paradoxo, mas não é paradoxo, tem algumas contradições. Por quê? Isso não quer dizer que não teve guerra, que não mataram muita gente, que não teve genocídio, que não teve muitos conflitos. Não estou me referindo a isso porque alguns dias, né? Professor, eu quero trabalhar lá, eu quero ser diplomata e tudo, quando for estudar lá no Instituto Rio Branco ou fazer relações econômicas internacionais, vocês vão verificar que guerra é da natureza, do sistema que nós estamos, jamais vocês vão ver, algum momento, que alguém não está procurando realizar uma guerra. O que eu estou falando aqui, é que mesmo que tenha acontecido guerras nesse período, é nesse período aqui que você vai dizer, esse é o período que eu gostaria, que ele fosse repetido, que eu pudesse vivenciar, um outro período desse, de tanta estabilidade e de tanto bom desempenho da economia. Dito isso, vocês não nasceram num período desse. Até o Brasil, que nesse período aí, crescia, a taxas de 9%, 8%, 10% da sua economia. Então, todo mundo era feliz, no sentido econômico aí, porque geralmente as pessoas dizem, será que seria possível, repetir da perspectiva econômica, com outro período desse, do sistema de Bretton Woods? Essa é só uma pergunta que pode ser feita, mas ninguém é muito difícil de responder. Então vamos ver o que significa isso, sem colocar os detalhes, Bretton Woods é uma região, lá nos Estados Unidos, eu não sei onde é que fica, e que quando já estava sendo vislumbrada a possibilidade de ser concluída a Segunda Guerra Mundial, marcaram uma reunião lá com vários representantes de vários países, inclusive representantes daqui do Brasil, que foram para lá, e para criar a institucionalidade, de como iriam administrar, essa economia internacional quando a guerra acabasse. Se tinha um padrão ouro que administrou a economia, em boa parte do século XIX e início, do século XX, agora, então vamos criar a institucionalidade, agora, para administrar essa economia internacional quando a guerra acabar. E fizeram isso. A primeira característica é que, para fazer isso, veio já a grande mudança que os Estados Unidos aí já reivindicou. Olha, a Inglaterra, a Grã-Bretanha aí é o filho do lugar, que agora quem vai ocupar esse espaço, de economia mais importante do mundo, agora será lá os Estados Unidos. Então ele passou a ocupar efetivamente a partir daí. Nessa reunião foi criado o FMI, o Banco Mundial, e na questão da criação do FMI já foi a definição do padrão dólar-ouro. Aqui ele não trata de nada do Banco Mundial, mas quando eu utilizava outros livros, aí eu gostava por demais de fazer essa apresentação sobre a questão do Banco Mundial, que ela é muito boa porque ao longo dessa operação de décadas vai ter aportes teóricos, diferente de como era com o Banco Mundial, achava que os países poderiam se desenvolver. Aqui ele fala só do FMI. E o que foi feito nesse sistema de Bretton Woods, foi criado o FMI e a taxa de câmbio, o padrão monetário, dólar-ouro. O que é que tem aí? Primeiro,
que ele não trata também no capítulo. Você tem, que é bastante interessante, a batalha, né, que teve na reunião. O Keynes tinha a proposta dele e o representante dos Estados Unidos tinha a sua proposta, né? É o Dex White. O Keynes tinha a proposta, né, de que a moeda deveria ser uma moeda, a moeda internacional não deveria ser uma moeda vinculada a um país, e o representante dos Estados Unidos também defendia que a moeda internacional seria o dólar, né? O Keynes defendia, né, que seria uma moeda, né, ele deu até o nome, né, de banco, né, que seria a moeda que todos os países deveriam fazer as operações econômicas. O Keynes, perdeu. Por quê? É porque os Estados Unidos já era, a economia mais importante do mundo. Veio a outra questão, né, ele perdeu aí. Na criação do FMI, o Keynes também tinha uma proposta diferente, né? Qual era a proposta do Keynes? De que esse fundo, você sabe o que é fundo? Todo mundo sabe o que é fundo, né? Ou não? Bora ver quem é que não sabe o que é fundo aqui. Não, ninguém sabe o que é fundo aqui. O Mar não sabe, professor. Já sei passando. Ele trabalha com isso aí. Você foi vingança. Você sabe que você não era muito vingativo, né? Você aprendeu desde quando? Aprendeu desde quando? Não tem tanto resultado nessa hora. Então, a proposta do Keynes é que os países que seria criado um fundo, os países que tivessem superávites, colocavam esses superávites também constituindo um fundo. Aqueles países que entrassem em dificuldades seriam socorridos por esse fundo. Veio o representante dos Estados Unidos, né, o Dex White, e ganhou, né? Não vai ser assim, tá vendo? O FMI é que vai, se um país está com dificuldade, o país não vai ser socorrido pelo fundo do superávit dos outros países. O FMI é que vai dizer, tá vendo, se aquele país, tá vendo, precisa ou não ser socorrido. Então, a forma, né, do FMI administrar as dificuldades econômicas, né, dos outros países não foi a partir da proposta do Keynes, que desejava que tivesse um negócio que ele chamava de clean, né, de limpeza, né, que juntasse, né, o superávit viria para o fundo, tá vendo? E os deficitários que tivessem com problemas, tá vendo, fosse socorrido. O FMI vem e diz, não, tá vendo? O FMI vai administrar isso, tá vendo? E o país, tá vendo, vai ter de recorrer ao FMI, e o FMI vai dizer, tá vendo, se o país precisa ser socorrido ou não. Outra questão, tá vendo, da proposta aí, que está ligado com a proposta que foi derrotada do Keynes, né, da moeda internacional, como já foi o dólar, né? Aí ele vai dizer o seguinte, né, nessa questão de ser adotado o dólar ou não ser adotado o dólar. Por que o Keynes não queria isso? Porque o Keynes ele queria derrotar a proposta do representante dos Estados Unidos. Porque o Keynes, em tese, ainda estava com aquela lembrança da superioridade da Inglaterra nos períodos anteriores. Então, poxa, você vai colocar o dólar como moeda internacional, tá? Significa que a Grã-Bretanha não vai ter mais aquela influência que tinha. Né? Por isso, está vendo que
tá vendo, o Keynes, né, ficou, tá vendo, bastante contrariado, tá, por ter vencido essa proposta, tá vendo, do dólar ter vencido, né, e posteriormente, né, e só para, é uma observação, né, quase de senso comum, mas que todo mundo faz, mas que é verdade, né, diz assim, que mais recentemente, tá vendo, nos últimos 20 ou 25 anos, alguém apelidou essa situação dos Estados Unidos, tá vendo, de ter o dólar como moeda nacional e moeda internacional, como com a expressão de ter o privilégio exorbitante. Privilégio exorbitante, né? Por quê? Porque enquanto todo ali, tá vendo, logo no terminou a Segunda Guerra Mundial, todos os países tinham dificuldades, né? Não tinham reservas, etc., para fazer investimentos ou para fazer alguma importação, e os Estados Unidos, eles nunca tiveram essa limitação, de manusear, tá vendo, a sua moeda para aumentar os investimentos, tá vendo, porque tá vendo, a moeda deles era moeda nacional, mas também era moeda internacional. Além disso, tá vendo, e ele não trata aqui, tá? Que ele não trata aqui, que é a questão do processo de recuperação da Europa mediante o plano Marshall. Os outros textos que vocês forem ver, também trata, mas ele não trata aqui não, tá? Então, o que tem de interessante aqui é entender, tá vendo, essa situação, tá, da criação do FMI e da criação da taxa de câmbio, do padrão dólar-ouro. E como é que isso, né, vai funcionar para que os países possam, tá vendo, atingir os seus dois objetivos. Quais são os dois objetivos de cada país? Objetivo interno e objetivo externo? Tá. E aí vai dizer o seguinte, tá bom, tá vendo? Era padrão o quê? A taxa de câmbio era o quê? Presta atenção no que o Marlon está falando aqui. Taxa de câmbio, aí coloca vírgula, tá? Ele está correto, taxa de câmbio fixa, vírgula, mais ajustada. Não soa tão fácil, tá? Não vamos dizer besteira a respeito disso, tá? Porque a taxa de câmbio é fixa, okay? Vírgula mais ajustada. Como eu disse anteriormente, tá? Significa que, tá vendo, você não está mais pensando ali no mecanismo preço, espécie, fluxo, saldo, padrão, ouro. Você não está mais pensando aquilo, tá vendo? Porque aquela ideia de que as coisas se ajustam automaticamente, tá vendo? Como você já tinha passado um período tão longo, tá vendo? Já tinha economistas, né, renomados, eles já não eram tão, vamos dizer assim, desprovidos, tá vendo? De um senso de realidade, né? Então, significa que taxa de câmbio fixa, tá dando mais reajustável. Quando o país tinha um problema, eles não estavam dizendo que esse país iria, né, recuperar, iria resolver esse problema de forma automática. Estava dizendo o seguinte, dizendo que se fosse preciso, se o país tivesse um problema, mas a taxa de câmbio era fixa, o país tinha de solicitar para o FMI, né? Nós não estamos em condições, tá vendo, de administrar a nossa economia, estamos com déficit, tá vendo, muito grande, a quantidade de reservas que nós temos aqui não dá para operacionalizar, tá vendo, nossas exportações, importações, etc. Tá vendo? Então, ia lá para levava para o FMI, e o FMI, não, você pode desvalorizar sua moeda. Você pode desvalorizar sua moeda. Mas, tá vendo? Aí tem uma coisa também que é bastante complicada, né? Que vários textos colocam, tá vendo?
tem um artigo, né, o FMI, né, no Estatuto do FMI, que dizia o seguinte: para o país fazer isso, tá vendo? O país tem que estar num desequilíbrio estrutural. E esse desequilíbrio estrutural ele não é definido. Tá? Então, é uma coisa meio subjetiva, tá vendo? Mas de certa forma, tá vendo? Esse taxa fixa, vírgula, mais ajustável, tá vendo? Dependia exclusivamente da aquiescência ou não do FMI, do país poder modificar a sua taxa de câmbio. Ele tinha de estabelecer, né? Você tinha lá, né, que a taxa de câmbio era 35 acho que era 35 dólares por onça de ouro. Eu não sei o que significa onça, mas é uma medida, né? Vocês sabem o que é onça, né? Mas medida eu não sei quanto equivale, tá vendo, em peso ou em gramas, quanto equivale não. Então 35 dólares equivaleria a uma onça de ouro. E, tá vendo, os países, tá vendo, você podia ter, tá vendo, a quantidade de dólares que cada país deveria ter, seria correspondente a uma determinada quantidade de ouro que tivesse, tá vendo, para poder, tá vendo, possuir essa quantidade de uma correspondente quantidade de ouro. Feito isso, tá vendo? Essa institucionalidade, né, do sistema de Bretton Woods, né, ele começou a funcionar, e eu já falei que foi um período, tá vendo, extraordinário da economia. Só que você tinha um problema, tá? É que, quando saiu da guerra, os países estavam todos quebrados. Então, a maioria dos países não podia, tá vendo, importar porque não tinha reservas, tá vendo? Não tinha, estava quebrado. E nessa situação, tá? Precisavam, tá, de uma certa flexibilidade, tá, do sistema, né, que foi criado, tá? E aí, tá vendo, você tem, tá vendo, estamos falando aqui da taxa de câmbio, significa que a política monetária era pouco utilizada, correto? Tá vendo? Utilizando a taxa de câmbio fixa, elimina, tá vendo? Qual era o outro instrumento? Fluxo de capital. Aí, tá vendo, que tinha uma certa válvula de escape, tá vendo, na flexibilidade, tá vendo, nos fluxos de capitais. De quê? Tá vendo? Como, né, em tese, você tinha um certo fluxo de capitais, mas os países, tá vendo, adotavam uma certa restrição, tá vendo, de entrada e de saída para compensar as dificuldades que eles tinham, tá vendo, nas suas contas correntes, né? Já que, tá vendo, a economia estava fraca depois da guerra, tá vendo, tinha déficits grandes, tá vendo, não tinha reservas, e aí aquelas que iriam entrando, eles implementavam alguma medida de controle de capital para poder amenizar as dificuldades, tá vendo, que eles tinham de importar algumas coisas que eles precisavam ali de imediato, tá? Então, taxa de câmbio fixa, tá vendo? Elimina a política monetária e boa parte, né, do que ajudou a administrar, do que ajudou a maioria dos países, tá vendo, foi manusear, tá vendo, com controle, liberalização, tá vendo, dos fluxos de capitais. Vai lá. Lê bem rapidinho, que eu já falei tudo, só para vocês também. Lê bem rapidinho. No entanto, as taxas de câmbio fixas eram vistas como mais dispositivos para impor disciplina monetária do sistema. Duas características principais do FMI ajudaram a promover essa flexibilidade no ajuste externo. Os membros do FMI contribuíram com suas moedas de ouro para dar forma a um grupo de recursos financeiros que o FMI poderia emprestar aos países de necessidade. Embora as taxas de câmbio quando o dólar fossem fixas, essas paridades poderiam ser administradas com uma autorização do FMI. Já falei quase tudo aqui, só tem uma coisa que precisa fazer uma observação. Essa pergunta, é que
eu já falei aqui no outras aulas, está vendo que lá quando eu estava falando do balanço de pagamentos, é que geralmente em termos de reservas, né, os países têm o ouro, né, tem a moeda internacional e também tem a moeda do FMI. Então, vocês estão lembrados qual é a moeda do FMI que eu falei aqui? Não? Então, é o DAS, mas acho que o DAS, né, Direitos Especiais de Sexo. Direitos Especiais de Sexo. Como é que é constituído, tá vendo, essa moeda do FMI? Né, pelo uma cesta de moedas, as moedas mais importantes, tá vendo? Aí ela tem tirado uma média, ali, uma média ponderada, ela tem um determinado valor, e quando o país, tá vendo, ele recorre ao FMI, o FMI, tá vendo, socorre com a moeda dele, tá, que são os direitos especiais de sexo. A última vez, né, que o Brasil recorreu numa situação muito penosa, muito precária, né, foi ali, tá vendo, a última grande crise, né, bastante grave que nós tivemos em 1998, né, quando, tá vendo, precisou aumentar a taxa de juros, né, levar a taxa de juros para 42%, tá? E naquele momento recorremos ao FMI, tá? E o FMI socorreu, né, o Brasil, e quando ele socorre, ele vem com essa moeda, não está dizendo aqui moeda do FMI? Com suas moedas, né, em ouros, e a moeda do FMI, ela é dando uma média ponderada de uma cesta de moedas. Né? Não sei se são 5 ou 6 ou se são 4, mas é uma média ponderada das principais moedas. Vamos lá? Para promover o comércio multilateral eficaz, os estatutos do FMI instaram os membros a tornarem suas moedas nacionais conversíveis logo que possível. A ideia do conversível aqui, gente, é ter a possibilidade de você pagar, né, o dólar, né, você você chega num país com o dólar, você chega com o real, que eu disse aqui na aula passada, né? Você chega num país aí de fora, compra alguma coisa, apresenta o real, aí você corre o risco de ir preso, né? Então significa que o real não é conversível, né? Então se vocês, professor, eu quero ver se eu tenho a possibilidade de ser preso mesmo ou não, né? Então tem que chegar aí num país, né, distante aqui do Brasil, com o real, né, compra, o que vocês compram, né? Qualquer mercadoria aí, aqui, está vendo, R$100, né? Aí você vai responder por essa situação. Moeda conversível, eu já falei, tá vendo? A conversibilidade inicial, um dos grandes problemas era essa conversibilidade, porque os países tinham dificuldade do déficit, né? Com efeito, o dólar tornou-se uma moeda internacional. Tá? A partir da sexta-feira. Então tá. Que horas é agora? 45. Então, a partir da próxima, anota aí, eu começo daí, tá vendo? E a gente termina sexta-feira, e a minha última aula, eu quero me despedir de vocês vivo. Tchau, professor. É isso.